Se tu não é transparente com a pessoa que tu vive, como é que ela vai entender a situação atual? Não comam fora nessa fase. Isso aí vai muita grana. A gente não depende de um restaurante, a gente não depende de uma padaria para ter um casamento saudável. E aí, meus queridos? E aí, minhas queridas, da Atualizo. Não, hoje é contigo, tu começa. Hoje nós estamos aqui, então, para contar mais um pouquinho da nossa história. E eu vou começar falando, antes de entrar ali no período que a gente foi muito testado e a gente aprendeu muito com relação a administrar as nossas finanças. Um ano que a gente ficou dentro de casa achando que a gente ia ser concursado. Um ano como a gente desempregados. administrou esse um ano sendo negativado com um cartão de R$800 da Magazine Luiza. Sim. Com uma parcela mensal de 3 mil. Pra gente viver. 4 pessoas e montar um enxoval também. Antes de qualquer coisa, eu queria dar uma dica que foi algo que a gente traz para o nosso casamento até hoje, que é o cafezinho. É a térmica de café. Eu e o Vini, a gente usou dos momentos mais difíceis e mais complicados da nossa vida para sentar numa mesa, 2 canecas, uma térmica de café, pra gente conversar, pra gente desabafar, pra gente chorar. Então, até hoje, a gente tem esse hábito, né, amor? De tomar um café e tomar uma térmica de café, conversando sobre tudo. Por isso que é o quadro do canal. Eu falei, ao invés de a gente começar, eu quero fazer esse mesmo tipo de pretexto, que é a gente sentar pra conversar, pra falar com vocês. É como a gente estivesse sentado conversando com vocês. A gente faz até hoje. Hoje, graças a Deus, os nossos assuntos são outros, mas são fases da vida que a gente tem que passar. Tudo passa, meus queridos. Passa. Tudo passa. Parece que não tem como, mas passa. Então, vamos voltar agora. Então, a gente sempre buscou olhar para os números com honestidade, né, amor? Coragem. E a situação é essa e é essa que a gente vai ter que assumir. Exato. Não tem o que fazer. Com parceria. A gente ficou um ano vivendo em cima de planilha. O que é viver em cima de planilha? É 3 mil, é X pra casa, X pra comida, X pra isso. A gente viveu exatamente aquilo ali. Não tem dinheiro no final de semana, não tem dinheiro no final de semana. Enxoval do Marcelo, não tem dinheiro, não se compra nada. A gente comprou, que aí foi a parte do cartão de crédito que eu entendo que vocês têm que utilizar o negativado. A gente não tinha como comprar berço, a gente não tinha como comprar armário e a gente não sabia o que fazer. Então, a gente precisou usar o cartão de crédito porque a gente colocou essa prestação das coisas que a gente foi comprando ali, nessa prestaçãozinha. Isso. As pessoas iam viajar, beleza, te lembra do cinema? Me lembro. A gente foi no cinema, o Vini não foi. E aí, aquela coisa, né? Depois do cinema, vamos comer alguma coisa na praça de alimentação do shopping. E todo mundo comeu e eu não comi. Eu não comi porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha crédito. E não é uma questão assim, como a gente é pobrezinho. Não, é entender a fase, gente. A gente não tá falando aqui e coisas... a gente também não tá dizendo que é fácil. Não é fácil, mas assim, tem que entender a fase. É consciência. É consciência. Então, assim, a administração financeira é do casal. Não é nem do marido nem da mulher, é do casal. A gente tem que entender que o momento que a gente tá, se tu não é transparente com a pessoa que tu vive, como é que ela vai entender a situação atual? Tu tem que mostrar. Olha, a gente tem isso, a gente tá trabalhando na planilha. Então, se a gente quer, a gente precisa mudar. Então, como a gente queria fazer um projeto novo, que era a Monique estudando, grávida, e eu querendo fazer os sites, a gente tinha que assumir essa nova fase da vida. Se a gente precisa de alguma coisa, então a gente vai puxar o freio de mão agora e nós não vamos avançar diferente do que a gente quer fazer. Sim. E tem alguns insights, coisas que eu tô lembrando que a gente vivia, que é o seguinte. Primeiro ponto. Não dá para sair pra rua, para gastar, para sair para jantar? Cria um ritual assim em casal. Tomar um chimarrão, tomar um chá, tomar um suco, tomar um café. Cria esse tempo. É importante para conversar sobre tudo. Segundo ponto, tenham amigos. Pessoas se reúnam com pessoas na sua casa, vai para casa de amigos,
Lembra, amor, a nossa casa sempre esteve cheia de pessoas. Sim, cada um traz um pratinho, mas assim, tu gastava pouco e tinha um monte As nossas jantas eram assim, mas vamos lá, sábado de tarde, era o cheiro de bolo na minha casa. Bolão. Porque eu fazia uma forma de bolo. Cada sábado o pessoal chegava lá e dizia, qual que tem hoje? Então a gente era feliz no simples. Sempre fomos, né? Sempre. Então, mulher, se tu não sabe cozinhar, não comam fora nessa fase. Isso aí vai muita grana. A grana vai. Inclusive, até hoje a gente não sai. Cafezinho de padaria a gente acha um dinheirão caro. jogado fora. A gente vai lá que de vez em quando jantar fora, porque precisa, mas a gente... hoje em dia, uma família com 4 pessoas, tu ir jantar fora hoje é uma paulada. Eu digo que nesse período nós fomos forjados para entender o valor do dinheiro. Hoje a gente pode, se quiser, ir numa cafeteria, tomar um café da manhã, numa padaria. Não que não vá fazer isso nunca, mas o dinheiro vai nisso, sabe? Então hoje a gente prioriza outras coisas, outros momentos. A frase que todo mundo coloca para se arrebentar e gastar. Eu mereço. Essa eu mereço. Sabe o que tu merece? Qualidade, saúde, liberdade. Isso tu merece. Agora, tu chegar no final de semana e torrar 300, 400 reais numa janta porque tu merece, sendo que esse dinheiro é contado, tu não merece. Isso aí é uma desculpa que tu tá colocando na tua cabeça porque aquela sensação vai acabar. Eu nunca vou esquecer o que o meu sogro me fala, que eu digo pra Monique. Ele chega assim, ó, tá com vontade de sair pra comer alguma coisa? Tá com fome? Tá com fome, come uma torrada com ovo, come 2, 3, vai ser o mesmo efeito de sair pra jantar. E tu não vai gastar 400 E tu não vai gastar 400. Mas assim... Mas a gente... nesse período, a gente aprendeu a viver assim. Hoje, a gente, às vezes, sai... Mas não é... A gente não depende disso para ser feliz. O nosso casamento não depende disso para ser saudável. Esse é o ponto. Criem rituais dentro de casa, pontos de encontro, pontos de contato com amigos, ponto de contato entre casal, porque essa é a base forte do teu casamento. A gente não depende de um restaurante, a gente não depende de uma padaria para ter um casamento saudável. E outra coisa que eu digo para vocês, cuidado com rede social. Isso acaba com um casamento. Olha, e por que isso? Tua realidade. Porque tu vai estar em casa vivendo o teu problema ou tua circunstância de uma maneira equilibrada e tu olha o vizinho que tá aproveitando, tá curtindo. E aí a primeira mentalidade que vem na nossa cabeça, poxa, eu também quero fazer isso. Só que tu não tem condições. E não é o teu período. A gente tá contando uma história aqui, um trajeto, que foi o quê? O João tinha 3, 4 anos. Não, querido. Eu tava grávida do Marcelo, 7 anos de diferença. 7 anos. A gente tá começando a colher depois de 5 anos. Me veio outra coisa. Olha só. Nós tínhamos, quando o Vini tinha empresa, nós tínhamos um padrão de vida, certo? Certo. A gente tinha uma despesa, a gente tinha um custo, a gente aprendeu a trabalhar com dinheiro à vista, pela questão de não ter o crédito. Só que o nosso filho, ele estudava no Mário Quintana, lembra? Numa escola particular muito caro. Quando deu essa reviravolta na nossa vida, a primeira coisa que eu fiz, a mulher, a esposa, amor, nós vamos trocar o João de escola. Trocamos na hora. A gente organizou, ele seguiu numa escola particular, a gente negociou desconto, né? Eu ia até lá a sala do diretor, o financeiro, o diretor, para conseguir o desconto. E nós trocamos de escola. Então, assim, decisões difíceis são necessárias nesse tempo. Porque a matemática, ela é única. Eu vou trabalhar, eu não vou quebrar o padrão da minha casa. Querida e querido, precisa? Preciso. Vai. A gente fez isso muito. A gente fez. Sempre quando necessário, não tinha emoção. Com números não tem emoção. É razão. Então, a gente sempre foi racional. Não faltou amor para o nosso filho, né, amor? Não faltou estrutura dentro de casa. Mas a gente teve que tomar essa decisão difícil. Eu, no início, até... depois me arrependi, porque mudou a estrutura física da escola também. Mas foi bom, sabe por quê? Porque nós ia se machucar mais dentro da escola, porque nós não ia conseguir acompanhar o ritmo dos outros pais. O nosso filho não ia conseguir viver aquela vida, ia ter uma comparação maior. Então, a gente mudou de escola. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho mais, porque também me veio outra coisa, que nós vamos falar mais depois, eu acredito, no outro vídeo, que eu não sei se tu te lembra, amor. Como a gente aprendeu a lidar com o dinheiro? Tocando no dinheiro. Isso a gente fez.
A gente saiu do crédito, porque nós já não tínhamos. A gente saiu do número no extrato bancário e a gente começou ao quê? A tocar na espécie. Foi aí, quando a gente tomou o controle e a rédea, a gente assumiu as nossas finanças. E quando a gente começou a ter dinheiro, porque vai ter o outro vídeo que a gente se empregou, eu comecei a trabalhar fora, e o Vini, que vai ser o próximo. Aí que começou os problemas. Quando a gente começou a se alavancar, aí começou Aí a gente entendeu que a gente precisava guardar o dinheiro. Mas aonde nós vamos guardar se a gente não tem crédito, se a gente tem dívidas? A gente comprou um... Não lembro. Cofre. Ah, é um cofre. Temos até hoje o cofre. A gente comprou um cofre. E aí o meu pai, a nossa família mexia que a gente era do tempo antigo do cofre em casa. E aí vai ficar pro próximo vídeo a gente contar como é que era com o cofre? Spoiler, o próximo vídeo já foi dado. Então continua na nossa saga, nossa série, tá bom? Vamos acabar agora o vídeo, depois a gente continua. Então tá. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, comenta. Compartilha. Te inscreve. Beijo. Tchau.